Olá, pessoal. Eu sou a professora Fran Silva, da disciplina de Psicologia da Educação, e vamos dar continuidade às nossas aulas com a unidade 2, intitulada de Abordagens em Psicologia e suas relações com a educação. Esta unidade ela tem como objetivos destacar as contribuições da psicanálise no desenvolvimento da psicologia e sua influência na educação, especificar a teoria de desenvolvimento e aprendizagem desenvolvida por Jean Piaget e suas relações com a educação, e, por fim, descrever as ideias de Vygotsky e suas contribuições para o desenvolvimento da abordagem histórico-cultural em psicologia e educação. E os conteúdos tratam das contribuições da psicanálise, da fenomenologia, do comportamentalismo, além das contribuições do construtivismo piagetiano e da psicologia histórico-cultural. Ao tratar das contribuições da psicanálise, precisamos compreender que, ao contrário das demais abordagens em psicologia, ela não se desenvolveu em um ambiente acadêmico, mas a partir da prática de seu fundador, o psiquiatra Sigmund Freud. Suas críticas e contestações, portanto, tomavam como alvo modalidade de tratamento dos distúrbios mentais e não a concepção de ciência dos que antecederam. Então, Freud é autor de uma vasta obra, fruto de observações e problematizações oriundas do atendimento a clientes que o buscavam como médico, mas cujos sintomas este não conseguia relacionar com os aspectos orgânicos. Logo, seus métodos de coleta de dados foram duramente criticados, uma vez que ele chegava à conclusão acerca de aspectos da dinâmica psíquica de seus pacientes, a partir do estudo dos relatos que elaborava ao final do seu dia de trabalho no consultório, em que as principais críticas relacionavam-se à ausência de controle e de sistematização das variáveis do ambiente de coleta de dados. Ainda relacionando com as contribuições da psicanálise, torna-se possível questionar como Freud explicou o funcionamento dos sistemas dos sujeitos. O termo psicanálise é utilizado tanto para se referir à teoria quanto ao método de investigação desenvolvido por ele. A prática profissional é chamada de análise, em referência à sua forma de tratamento, que busca a cura através do autoconhecimento. Então, Freud ele iniciou seus trabalhos utilizando-se do recurso da hipnose, como uma forma de investigar a origem das condutas sistemáticas observáveis, que é o comportamento, e suas relações com as estruturas mentais, que é o psiquismo. Então, ele não demorou muito a abandonar essa técnica e passou a se dedicar à livre associação, enquanto um método para a obtenção das informações necessárias ao autoconhecimento e à cura dos pacientes. Então, ao longo dos seus estudos, Freud ele aprimorou este modelo e introduziu os conceitos de id, ego e superego, na explicação do funcionamento do sistema psíquico. Então, esses elementos eles são interdependentes e não existem em si, quer dizer, não são estruturas orgânicas localizáveis no cérebro, mas instâncias psicológicas organizadas simbolicamente no decorrer da vida dos indivíduos e que interagem constantemente em determinando o seu funcionamento psíquico. Ou seja, o id ele é regido pelo princípio do prazer, e representa as pulsões inconscientes. O ego é responsável pelo estabelecimento do equilíbrio entre o princípio do prazer, que é o id, e o princípio da realidade, que é o superego. Este representa a internalização dos valores e das normas culturais. A relação entre psicanálise e educação permite que os educadores compreendam melhor o desenvolvimento da criança e do adolescente. Por esse motivo, na perspectiva da psicanálise, a relação entre professores e alunos
é fundamental para que na dinâmica psíquica do ser humano se abram caminhos para a aprendizagem dos conteúdos escolares. Sendo assim, a relação pedagógica ideal, né, que é aquela que facilita este processo, envolve um educador ou educadora que não reage às intervenções da criança simplesmente satisfazendo seus desejos, né, como ela pretendia. Tais intervenções podem ser desconcertantes às vezes, envolvendo expressões de idealização, né, que é quando o professor ou professora é alvo de toda a sua admiração e de seu amor, medo, ódio, orgulho ou inveja. Nas contribuições da fenomenologia, podemos destacar que a palavra fenomenologia significa estudo dos fenômenos, onde a noção de um fenômeno e a noção de experiência, de um modo geral, eles se coincidem, né? Ou seja, agrega um conjunto de pressupostos que centralizam na análise da consciência de como os fenômenos eles são percebidos. Então, sendo assim, cabe destacar que o método fenomenológico, né, ele visa descrever e compreender esta forma, bem como localizá-la no horizonte da consciência como atualidade ou potencialidade. A fenomenologia ela surgiu na Alemanha, né, através de Russell, que recebeu influência do pensamento filosófico de Platão, Descartes e Brentano. Como vocês devem lembrar, no primeiro capítulo, explicamos que a ciência psicológica atual se organiza em torno de 4 sistemas teóricos principais, em que um deles é a perspectiva fenomenológica em psicologia. Desse sistema, vou apresentar a psicologia da Gestalt, cujos autores reconhecidos como pais, né, desta psicologia, que é o Max Wertheim, o Kofta e o Kohler, sua principal tese é a de que existe uma diferença entre o caráter da estimulação e da percepção em si. Segundo eles, a percepção humana não poderia ser explicada como resultado da soma de elementos, uma vez que o cérebro constitui-se um sistema dinâmico, em que todos os elementos ativos interagem em determinado momento. Então, quando somos estimulados visivelmente, por exemplo, nosso cérebro não responde a cada estímulo separadamente, mas combinando elementos similares. Ao observar essas figuras, vocês poderão compreender os vários princípios da organização perceptual, que é a proximidade, continuidade, semelhança, preenchimento, simplicidade, figura ou fundo, né, que foram estudados e demonstrados pelos teóricos da psicologia da Gestalt. Já as contribuições do comportamentalismo, segundo o psicólogo norte-americano Watson, postulou que o comportamento era o objeto da psicologia, ou seja, um objeto mensurável, observável, o qual permitia comprovar o que era observado a partir da experimentação com diferentes sujeitos em diferentes contextos. Sendo assim, é válido destacar que seus primeiros estudos foram publicados em 1913, mas não resultaram somente na organização de um novo sistema teórico explicativo, né, do funcionamento humano, como também contribuíram para o reconhecimento do estatuto da cientificidade da psicologia. Então, o Watson ele reconheceu a relação entre a psicologia animal e o comportamentalismo, afirmando que seria o resultado direto dos estudos do comportamento animal realizados durante a primeira década do século XX. Quando tratamos da teoria do desenvolvimento e aprendizagem desenvolvida por Jean Piaget e suas relações com a educação, temos o construtivismo como uma teoria relacionando com a construção do conhecimento pelo sujeito, né, que é resultante da interação entre sujeito e ambiente. Logo, Piaget estudou essa modalidade de interação por mais de 60 anos, tendo dedicado a maior parte desse tempo à compreensão de como se constrói a inteligência humana. Segundo ele, o desenvolvimento cognitivo depende de fatores, tais como a maturação, a experiência, a aprendizagem e também pela equilibração.
O desenvolvimento humano, segundo Piaget, está dividido em 4 estágios. O primeiro, denominado sensório-motor, que varia de 0 a 2 anos, a criança ela explora o mundo pelos sentidos e ações. Já no pré-operatório, a criança ela representa objetos com palavras ou imagens, usando o raciocínio intuitivo. No operatório concreto, esta criança ela concebe e reveste seu pensamento e classificando objetos, pensando também de uma forma mais lógica, que vai de 7 a 11 anos, e no operatório formal, que é acima de 12 anos, a criança ela se utiliza de um pensamento mais abstrato para a situação hipotética, considerando a possibilidade de lógica. Então, ela acaba desenvolvendo uma lógica abstrata do raciocínio moral. E quando tratamos a respeito das contribuições da psicologia histórico-cultural, esta abordagem histórico-cultural foi inicialmente denominada psicologia soviética, por ter se originado na Rússia, uma das repúblicas das antigas uniões da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas após a Revolução de 1917. Então, a psicologia soviética, desenvolvida por Marx, opunha-se de um lado à ideia da psicologia como ciência natural, articulado pela psicologia experimental, e de outro, a psicologia como uma ciência mental nos moldes da psicanálise e do cognitivismo. Então, seu nascimento ela foi fortemente influenciado pela concepção materialista da história, desenvolvida por Marx, e pelo método dialético de construção do conhecimento, o qual enfatiza o caráter processual e em desenvolvimento dos sistemas estudados. A psicologia histórico-cultural também vem trazendo as contribuições de Vygotsky para a psicologia e a educação. Então, ele defendeu e implementou a ideia de construir uma nova psicologia que desse conta de explicar o homem e seus processos de um jeito novo, ou seja, de um jeito que permitisse superar as abordagens apresentadas ao incluir-se a dimensão histórico-cultural, a análise dos fenômenos psicológicos. Então, para este autor, não chegaríamos ao nível de desenvolvimento humano que nos permitiu criar a cultura sendo interna ou externamente determinados. Para Vygotsky, a aprendizagem e desenvolvimento são processos complementares. O autor afirma que a boa aprendizagem é aquela que antecede o desenvolvimento, aquela que incide sobre a zona de desenvolvimento proximal, ampliando e complexificando o repertório de respostas do sujeito. A zona de desenvolvimento proximal, que chamamos de ZDP, e a zona de desenvolvimento real, que é o ZDR, são conceitos chaves da teoria de Vygotsky, que descreve como a aprendizagem e o desenvolvimento eles estão interligados. A ZDR é o que o indivíduo ele já consegue fazer sozinho, enquanto a ZDP é o que ele pode fazer com a ajuda de um adulto ou de um colega mais experiente, por exemplo. E para finalizar esta unidade, trago uma frase de reflexão de Jean Piaget, em que ele diz que o professor não é o que ensina, mas o que desperta no aluno a vontade de aprender. Essas foram as nossas referências. Desejo a todos bons estudos e até a próxima aula.